Fala pessoal, graças e paz, eu me chamo Daniel Pinto, faço parte do colegiado pastoral dessa igreja e eu quero convidar você nesse momento a pensar um pouquinho sobre a nossa história. De onde viemos, para onde vamos, quem nós somos? Pois bem, deixa eu recapitular um pouquinho com vocês. No dia 13 de maio de 1919 foi organizada a primeira Igreja Batista do Natal. Essa igreja começou de uma maneira muito pacata e começou também de uma maneira muito bonita. Em 1915 chega a Natal um irmão batista chamado Henrique. Ele era tenente do Exército Brasileiro. Esse irmão chega a Natal na alegria de se reunir a uma nova comunidade de fé e acaba vendo que aqui não tem uma igreja batista. Até tinha, só que estava inativa há bastante tempo. Então esse irmão ele começa a evangelizar a cidade durante 4 anos. Até 1919, do dia em que chegou até o dia da organização da nossa igreja, esse irmão começou a evangelizar a cidade. Reagrupou os antigos membros, trouxe todos os batistas de um outro tempo a se reunirem novamente. Fortaleceu a comunhão dos santos. Em 1919, ajudados pela primeira Igreja Batista da Paraíba, hoje a primeira Igreja Batista de João Pessoa, foi organizada na sala de uma casa do irmão Pedro Henrique, a nossa igreja. A nossa igreja não nasce num contexto de tudo fácil, um berço de ouro. Na verdade, foi com muita dificuldade. Esses irmãos, por meio de limitação financeira, não tinham um prédio fixo, um prédio próprio. Só que eles ainda assim se dedicaram bastante para que isso acontecesse. Até então, uma comunidade pequenininha, mas com uma visão e um sonho muito grande. Começaram a orar ao Senhor para que Deus revelasse, mostrasse o local onde seria o seu local de cultos. Em 1920, compram um velho armazém localizado na esquina da rua Domingo Sávio com a Juvino Barreto, no bairro da Cidade Alta, em Natal. Ali, eles transformam esse velho armazém comercial no primeiro templo da PIB Natal, a primeira Igreja Batista de Natal. Esse prédio começou a ser mobiliado. Não tinha energia elétrica, não tinha luz, era lá a base de lampião, os bancos não tinham encosto, então imaginem bem como era a vida, como era assistir um culto nesse lugar. Ainda assim, esses irmãos sonhavam alto. Eles sabiam, conheciam muito bem o Deus que tinham. Reuniram-se nesse lugar durante muito tempo, até chegar o ano de 1967. O pastor da época, interino, Roy Allen Fowler, um americano conhecido como missionário templista, reconhecido também pela construção de templos, a compra de terrenos, esse missionário ele começa a falar assim: meus irmãos, precisamos ir para um local onde a nossa igreja irá crescer, até porque nossa igreja já cresceu, o templo já não dá mais todo mundo, não temos para onde expandir, precisamos de um local maior. Precisamos ir para um novo lugar. Eles então começam a orar. Em 1968, Deus dá a resposta. Vamos para o bairro de Lagoa Seca. Chegam a Lagoa Seca, há uma unificação com a até então Congregação Batista de Lagoa Seca, Congregação Batista Emanuel, igreja filha de nossa igreja. Essa igreja nova começa a se reunir ali, a PIB Natal vem para cá. Pouco tempo depois temos uma nova igreja. A PIB Natal sai da Cidade Alta, bairro mais central da cidade, e vem para um local de expansão. Nesse local, a PIB começa a crescer ainda mais. É então que na década de 70, dos meados de 70 até o início dos anos 80, a PIB Natal começa a pensar: precisamos de um templo que glorifique o nome do Senhor e que honre o nome da PIB Natal. Até então, um templo também pequenininho, não eram essas coisas todas, mas eles sonhavam com algo ainda maior. Também conheciam o Deus que tinham, igual os irmãos do início. Esses irmãos começam a pensar na construção de um novo templo ainda maior. Em 1979, no dia 18 de fevereiro, eles lançam a pedra fundamental. Começa então a construção do atual templo da PIB Natal. Olhando hoje em dia, nem imaginamos as séries de lutas e dificuldades que nossos irmãos enfrentaram. A verdade, meus irmãos, é que no dia 13 de maio de 2024 estamos completando 105 anos de história. Não são 105 dias, são 105 anos refletindo a cruz de Cristo, olhando para o Senhor Jesus e dedicando tudo o que temos, tudo para Ele.